aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Texto bastante conhecido de todos, Evangelho segundo escreveu Lucas. Se você quiser acompanhar no nosso telão, fique à vontade. Se quiser abrir a sua Bíblia, se quiser ficar de pé também, fique à vontade. Nós vamos ler a partir do verso 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Texto bastante conhecido. É a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Amém? Deus querido que está nos céus, mais uma vez, na tua presença, nós estamos. Senhor, o Senhor conhece o desejo do meu coração. É transmitir a mensagem a esse povo que precisa ouvir a mensagem que venha do Senhor para eles. E eu tenho certeza absoluta que o desejo de cada um que está aqui é ouvir essa mensagem para que gere frutos nessa vida e por fim para a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, que a minha mente, o meu coração e a minha boca estejam cheios de Ti nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui a história de uma família. A Bíblia chama de parábola, que Jesus contou, porque não necessariamente foi um fato realmente acontecido. Você pode perceber que não se cita nomes dos personagens. É um pai, seus filhos. Pela situação que nós vemos ao longo da história que nós lemos, era uma família, de certa forma, abastada. Tinham novilhos gordos, né? Tinham empregados. O texto diz que os empregados tinham comida com fartura, certamente não lhes faltava nada. Se para os empregados não faltava nada, imagina para quem era filho. Mas nós vemos a situação desse jovem, o mais moço, inclusive, que em dado momento ele chega até o seu pai e faz um requerimento, fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Lendo o texto e estudando sobre ele, eu descobri que esse jovem, ele tinha apenas a terça parte do que era a sua herança, visto que ele não era o primogênito, ele tinha um irmão mais velho, e o irmão mais velho era detentor de 2/3 dessa herança.
mas ele tinha apenas 1/3 dessa herança. Mas mesmo assim, ele decidiu que ele queria essa parte da herança, a parte que lhe era devida, era um direito dele. Mas, se nós formos pensar e refletir, parece estranho a gente requerer alguma coisa que ainda não é a hora. Imagine você, às vezes você tem o seu pai com uma certa condição abastada financeiramente, mas o seu pai está vivo, produzindo, e você chega até o seu pai e requer a sua parte da herança. Soa estranho, concordam comigo? Mas ele assim o fez. E já nessa parte, eu tiro uma lição importantíssima para as nossas vidas, que é, existe um tempo determinado para todas as coisas acontecerem, um tempo certo para as coisas acontecerem. E geralmente, quando a gente prefere acelerar o processo, as coisas costumam dar muito errado. Às vezes, ao longo da nossa caminhada, a gente indaga ao Senhor em dados momentos, mas por que ainda não? Por que eu ainda não recebi tal bênção? Por que tal bênção ainda não chegou para mim? É porque existe um momento, um tempo determinado para todas as coisas. Salomão escreveu que há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. E nós, eu, você consegue identificar o que vai acontecer amanhã na sua vida? Daqui a meia hora. Mas Deus já está lá. Deus já está lá no seu amanhã. E às vezes, se Ele não te entregou ainda, é porque Ele sabe que você ainda não está preparado. Mas voltando para o nosso texto, nós vemos um jovem, o mais novo, detentor de apenas 1/3 de uma herança, requereu a sua parte, e o pai absolutamente não o questionou. O texto não diz que o pai perguntou por quê, qual razão, por que você quer, o que você vai fazer, não. O texto diz que, pai, eu quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, de imediato, e entregou para aquele filho. Um filho que, certamente, tinha tudo dentro da sua casa. Até porque, se a gente trazer um pouco para a nossa cultura, geralmente o filho mais novo, o caçula, né, sempre tem um docinho a mais, né? A gente cuida melhor um pouco, aquela coisa. Então vocês imaginem comigo esse filho mais novo, como ele era tratado pelo seu pai. Mas mesmo assim, ele pegou a sua herança, e o texto diz que, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ele se afastou da presença do pai. Eu tenho certeza absoluta que hoje eu estou falando aqui para pessoas que, se formos analisar, o que nos falta dentro da casa do nosso pai? Falta-nos alguma coisa? Nós somos filhos amados do Pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, o nosso Pai amou o mundo de uma tal maneira. João nem conseguiu escrever que maneira era essa, ele disse de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, ele entregou o melhor que ele tinha por amor a nós. Dentro da casa do nosso pai não nos falta nada, assim como não faltava na vida desse jovem. Mas ele foi para uma região distante, e logo na sequência o texto diz: e lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Em algumas versões diz que ele gastou dissolutamente, ou seja, de forma totalmente errada. Em outras traduções diz que ele gastou com prostitutas. Eu penso que não existe uma forma mais decadente para a vida de um filho amado, que não lhe falta nada dentro da casa do próprio pai, mas ele decide, assim mesmo, se distanciar da presença do pai. Quantos de nós muitas vezes estamos aqui dentro da casa do pai,
dentro do abraço do Pai, dentro do aconchego do colo do Pai. Mas nós, por vontade própria, escolhemos ir para uma terra distante, às vezes não de forma física, mas mentalmente. A gente prefere se distanciar do nosso Pai, nos afastar da presença do nosso Pai, onde não nos falta nada. O texto continua dizendo: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Sim. Aquele que se afasta da presença do Pai, por mais que momentaneamente você tenha todo o dinheiro que você precise, tudo que você necessite para sobreviver longe do Pai, mas logo virão as necessidades, porque a presença do Pai é algo que nenhum dinheiro pode comprar. A presença do Pai é algo que nada, além da presença dEle, nada pode suprir. Eu convido você nesse momento para fazer uma análise aí dentro de você. Se quiser fechar os seus olhos, mas reflita sobre isso. Quais os desejos têm feito com que você queira, por vontade própria, se afastar da presença do Pai? O que tem levado você a muitas vezes o Pai dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas você, eu, muitas vezes, por vontade própria, a gente decide que não, eu quero ir para uma terra distante. Às vezes o nosso corpo está aqui, né? Fisicamente a gente está aqui. Mas aonde está a nossa mente? O que a nossa mente está maquinando? Essa mente tendenciosa a desejar e querer só o que não presta, muitas vezes. Reflita, você tem agido como esse filho pródigo que quis a sua parte na herança e se distanciou da presença do Pai? Continuando o texto. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Os porcos. A gente pergunta, mas por que o texto diz cuidar dos porcos? Para o judeu, o porco é um animal imundo. Eles não comem, nem comem carne de porco. Um animal imundo. E o futuro de quem se afasta da presença do Pai é viver com a impureza, é viver com o pecado, é viver com algo que somente produz desgraça para a nossa vida. E ele foi cuidar desses porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele foi com uma herança para um lugar onde ele deu tudo o que ele tinha. Ele acabou dissolutamente com todo o seu dinheiro, ou seja, ele deu de forma desenfreada até que acabou. Depois ele teve fome, cuidando dos porcos. Ele desejava comer o que os porcos comiam. Vamos trazer para os nossos dias de hoje? O que porco come? Oi? Lavagem. Resto. Onde é que o porco vive? O que tem no chiqueiro? Lama. E aí eu pergunto, vale a pena? Vale a pena nos distanciarmos da presença de Deus e irmos para uma terra distante? O que te falta na presença do Pai? O que me falta na presença do Pai? Mas o que
a vida me dá longe do Pai. Lama, lavagem, desprezo, tristeza, solidão. Qual é a sua situação? Qual é a minha situação? Muitas e muitas vezes. Seguindo, o texto diz, no verso 17: e caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. O texto começa dizendo, verso 17: e caindo em si. Quem se afasta da presença de Deus está totalmente fora de si. Porque se ele caiu em si, ele estava fora de si, concordam? Ler a palavra, estudar a palavra, ter a palavra guardada no coração. O salmista escreveu: a tua palavra escondi. Ele escondeu. Onde? Guardada no meu coração. Músculo, coração, músculo, não. Esse coração aqui, ó. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para que ele guardou a palavra guardada no coração? Para quê? Para não pecar contra ti. Estudar a palavra de Deus nos mantém em nós. O filho estava fora de si. Ele se distanciou porque estava fora de si. Mas logo que veio o sofrimento, logo que vieram as dificuldades, ele caiu em si. Sabe por que quando a gente se afasta de Deus, a matemática de Deus é a mesma. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. A matemática dele, o formato dele, nos trazer de volta para perto, é dificuldade. Veio fome, necessidade, solidão, tristeza, vontade de comer lavagem. Mas isso fez com que ele caísse em si. E aí depois que ele cai em si, o texto diz, caindo em si, né? Aí o verso 18 diz, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas pelo menos trata-me como um dos teus empregados. Por que ele quis ser tratado como os empregados? Porque o texto diz que os empregados tinham fartura, tinham comida, e ele passando fome. Isso mostra que, depois da dificuldade, e ele cai em si, ele se arrepende. O filho que se distancia do pai, para voltar, precisa se arrepender. Precisa entender o processo e a matemática de Deus e retornar para a casa do pai. Muitas vezes a gente se distancia da presença de Deus, mas não de forma definitiva, né? Não, eu vou abrir mão aqui só para um copo. Eu vou abrir mão aqui só para um trago, rapidinho. Eu vou abrir mão aqui só para 1h30. Vou lhe resolver um problema ali, daqui a pouco eu volto. E quantos casos acontecem de que esse pequeno espaço de tempo que você abre para se distanciar da presença de Deus, é o momento que a torneirinha do oxigênio fecha para você. E você parte para uma eternidade que você trocou por um copo, um trago, uma rápida aventura. E eu te pergunto,
vale a pena? Se nós vivermos bem, qualidade de vida boa, uma boa longevidade, a Bíblia chama de uma geração, 70 anos. Mas vamos dizer que a gente vive assim extremamente bem, 80, 90, tem aí os casos de 100, né? A pessoa chega a 100 anos, né? Mas depois disso é uma eternidade. Quais as escolhas que nós temos feito nesses 70, 80, 100 anos, mas que vão refletir em uma eternidade? Sabe, reticências, tem fim não, acabou, partiu para lá, sem retorno. Ou você foi com Jesus ou você foi sem. Se tivesse jeito de voltar e mudar a escolha, trocar o copo da cerveja ou da pinga pelo copo com água, trocar 1h30 de aventura por um dia inteiro lendo a Bíblia, para viver a eternidade com Jesus, quais escolhas nós temos feito? Nós temos ido atrás da nossa herança antes da hora? E com isso pensando, não, agora eu estou bichão, agora... Tem até um memezinho na internet, né? Eu gosto assim, amostradinho. Você percebeu que aquele bichinho lá, ele representa a morte? E a gente muitas vezes está brincando com ela. Eu creio muito que nós somos a geração do arrebatamento, sabe? Mas, e se? Pensem no se. E se o arrebatamento para mim acontecer antes do que vai acontecer para a igreja toda? E se o arrebatamento acontecer para você antes de acontecer para a igreja? Louco, hoje pedirão a sua alma. Como é que está aí? Como é que está aqui? É uma eternidade. Mas voltando para o nosso texto, o filho, quando ele diz que eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso aqui ele está ensaiando o que ele iria falar para o pai dele. Aqui, nessa primeira citação dessa forma, ele ainda não estava falando com o pai. Ele estava ensaiando, pensando, eu preciso chegar lá e falar algo com o meu pai que vai comover o coração do meu pai, porque eu pequei contra ele e não tem perdão o que eu fiz. Ele estava ensaiando, né? Mas, enfim, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos seus empregados. A seguir, aí então, ele se levantou e foi para o seu pai. E o texto diz que, estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. Estudando esse texto para nós pensarmos juntos sobre ele essa noite, essa parte me chamou muita atenção. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. Se ele estando ainda longe, o pai o viu, parece que eu vejo a cena. E imagine comigo, a estrada, a fazenda aqui, a estrada, longe, e o pai o viu. Eu imagino que esse pai, todos os dias, esse pai estava sentado no alpendre da sua casa, e dali ele olhava para a estrada, esperando
que o filho apontasse lá longe. Lá longe. O pai esperava pelo filho todos os dias. Todos os dias. E aí o texto me diz que o pai o viu. O pai não só o viu quando ele apontou lá, o pai o via todos os dias quando orava por ele. E pedia para que Deus o trouxesse de volta. E se ele estava ali, era porque ele sabia que o filho iria voltar. E o texto diz que, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Quem correu? Eu imagino Deus correndo em direção a um filho que se distanciou e se arrepende. Eu não sei qual é a situação que você está aqui nessa noite, quão distante você está da presença do Pai, mas o que eu posso te afirmar é que todos os dias Ele te espera. E se a sua decisão for hoje de retornar para perto do Pai, não tenha dúvida, a atitude do nosso Pai Celestial vai ser a mesma. Ele vai correr ao seu encontro e, movido de íntima compaixão, vai te abraçar e vai te beijar. Continuando, o nosso texto diz que então o filho lhe disse aquilo que ele tinha ensaiado: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas, oh, aleluia. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Quando você retornar para a presença do Pai, haverá festa. Você não é filho de um qualquer. Jesus não morreu por um qualquer. Jesus morreu por algo e por alguém infinitamente preciosa, que é você. O tratamento de Jesus para você nunca é apontar a você os seus erros, não. É convidá-lo para perto. Vinde. Vinde. Você está cansado e sobrecarregado? Venha. Você está triste? Venha. Está difícil? Venha. Você está chorando? Venha. Está rindo? Venha. Está distante? Vem para perto. Outro ponto que me chamou a atenção é que o pai pediu para que trouxessem um novilho magro, gordo. O pai sempre esteve preparando a festa para o retorno do filho. Sempre. O novilho estava gordo, estava pronto para ser festejado, para ser morto, para que eles comessem, se alegrassem e festejassem o retorno daquele filho. Essa parte da mensagem é para nós que muitas vezes nos distanciamos da presença de Deus, nos afastamos, vamos para longe. Mas existe outra parte no texto. Continuando. Enquanto a festa estava acontecendo, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, primogênito, que era detentor dos 2/3 daquela herança.
Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Existe o filho que se distancia, que se afasta, que vai para longe, se perde, conhecido como filho pródigo. Mas existe o filho que está sempre dentro da casa do pai e não consegue enxergar que tudo que o pai tem para entregar já é dele, já é nosso, já é meu, já é seu. Mas a gente não enxerga. A gente prefere manter-nos aqui fisicamente, mas mentalmente distante. Esse filho mais velho estava longe. Ele já era detentor de 2/3 daquela herança. De certa forma, ele não questionou o pai, ele não requereu a sua parte da herança, mas nesse momento aqui, ele requereu até mais do que o mais novo, porque o mais novo era detentor de 1/3, ele era de 2/3. Mas não sabia o valor que tinha, o poder que tinha nas mãos. Qual é a sua situação aqui? Qual filho pródigo você tem sido? Aquele que se distancia, vai para longe, ou aquele que se mantém perto, mas que também está longe? Eu não sei qual é que é a sua situação, qual a sua situação hoje, nesse momento. O que você tem planejado? Às vezes, eu imagino que possa haver pessoas aqui que possam ter vindo para um culto como esse e falado assim: Senhor, se hoje o Senhor não falar comigo, eu me afasto, é a minha última tentativa. Ei, não coloque um ponto final onde Deus colocou vírgula. Não é o final da sua história. Não é o final da sua história. Quem define o dia de parar é só Deus. Continue caminhando. Continue lutando. O tema proposto para essa mensagem de hoje: ainda há tempo para voltar. Ainda há tempo para voltar. Quão distante você está hoje da presença do Pai? Com o que você tem desejado mais estar do que estar na presença de Deus? O que o diabo tem usado para mentir para você que é melhor que a presença de Deus? Muitas vezes nós... Tem até um ditado, né, que fala assim que a gente só aprende o valor de uma coisa depois que o quê? Depois que perde. Nós vamos perder a presença de Deus nas nossas vidas para depois a gente descobrir que a gente é feliz, que a gente é filho e que a gente tem tudo o que a gente precisa? Se você parar para pensar, existe a possibilidade, reflita comigo assim, um pensamento bem fino mesmo. Existe possibilidade de alguém ser
infeliz no paraíso. Faça uma ideia de paraíso aí para você. Cria aí um paraíso na sua mente e pense assim: não tem como a pessoa ser infeliz num lugar desse. Vou te dar um exemplo. Eva, paraíso. Foi descobrir que era feliz só depois que perdeu. Mas vamos mais além um pouquinho. Paraíso fala de uma coisa, já era ser humano, né? Vamos falar de seres espirituais, né? Num nível mais acima um pouco, céu. Vamos falar de um ambiente celeste, o céu. Há possibilidade de alguém ser infeliz no céu? Pensa comigo. Tem? Deixa eu te dar um exemplo. Lúcifer estava no céu, habitava as regiões celestiais. Perdeu o playboy. Eu, você, nós vamos precisar perder isso aqui para a gente saber que a gente é feliz? Ou nós vamos passar a entender que nós estamos, eu posso afirmar para você, num ambiente terreno, nós estamos aqui, hoje, nesse momento, nesse exato momento, 7 horas e quase 30 minutos, nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, na presença de Deus. Mas por que às vezes você requer a sua parte da herança e quer ir para longe do Senhor? O que tem nos feito desejar outros lugares onde não haja a presença do Senhor? A parte do texto que diz que houve festa quando o filho voltou. Nós temos aqui pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, que resolveram dar um tempo. Temos. Alguém que se distanciou, como o filho que foi distante. Temos. Mas nós temos aqui pessoas que fisicamente estão aqui, de corpo presente, mas a mente está distante, que queria estar em outro lugar, distante da presença de Deus. Rafael, dá um dói para mim. Tá sem? Reiniciando? Vamos fazer a capela então. Eu queria convidar você para abrir a sua boca nesse momento e cantar um trechinho de uma canção comigo e declarar o quanto você ama ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Declare isso. Você está nas mãos do Senhor. Desde quando? Até quando? Cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Cante. Em todo tempo tu és tão bom. Cante. Que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Prefira todos os dias da sua vida estar nessa presença. O pródigo escolheu e quis ir para longe, distante. Mas o Pai sempre o esperava, e o Pai sempre espera por você. Ele quer você por perto, todos os dias. Ranieri, mas é por algo que Ele
se eu estiver perto, Ele vá fazer por mim, não. É pelo reconhecimento de você para Ele, de algo que Ele já fez. A Bíblia diz que nós fomos compros por um alto preço. E esse preço foi o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. O que nós temos feito com esse sacrifício? Onde nós temos jogado esse sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário? Nós temos escolhido comer as lavagens da vida? Cuidar dos porcos, estar na lama? Se você tem feito isso, entenda, não foi para isso que Jesus morreu por você. Não foi para isso que Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário por você. Não foi para isso que Ele comprou você e pagou um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Não foi. Quantos aqui têm filhos? Muitos aqui já são pais. A Bíblia diz que se nós que sendo maus sabemos e queremos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é a essência em amor. Imagina comigo, os pais, vocês pais, nós pais, se os nossos filhos nos pedem pão, nós vamos dar uma pedra? Não. Se eles nos pedirem um peixe, nós vamos dar uma cobra? Não. Quanto mais Deus, porque a Bíblia diz que nós somos, esse texto diz que nós que sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. O convite de Deus para você é um convite de um pai para um filho, esperando sempre o seu retorno e o seu regresso, esperando sempre a sua volta. E quando você voltar, alguém pode até questionar a festa que é feita, mas o pai entende o quanto Ele te ama e o quanto Ele te quer por perto. Ele vai fazer festa, Ele vai correr ao seu encontro, vai abraçar você, vai beijar você e dizer: meu filho, vem cá, deixa eu colocar um anel. O que esse anel quer dizer? Reconhecimento. O seu lugar nunca foi tomado aqui. Ele vai colocar nos seus pés um calçado, por quê? Porque você está descalço, você estava no meio da lama, você estava com porcos, ninguém fica calçado dentro da lama, é um lugar inóspito totalmente. Mas Jesus convida você: ei, filhão, vem, volta, ainda há